Fala aí, galera! Tudo bem, meus amores? Viemos para mais uma aulinha de Química! Vamos, enfim, ver as funções inorgânicas. É claro que aos poucos, não dá para ver tudo ao mesmo tempo. Vamos começar com os ácidos. Bom, o que é química inorgânica, professora? É aquela química que não estuda os compostos de carbono, né? Nós temos a química orgânica, que estuda os compostos de carbono, e a inorgânica estuda todo o resto. Se não é composto de carbono, é inorgânico. Essa é a diferença. E nós vamos estudar agora os compostos inorgânicos, que normalmente são os minerais, tá? Aqueles minerais mesmo, né? Das minas de metais preciosos, de ouro, né? Então, são esses minerais. Normalmente a gente encontra, né, os compostos inorgânicos na natureza. Tá bom, meus amores? Bom, antes da gente entrar em ácidos em si, eu quero explicar para vocês a diferençazinha de dissociação para ionização. A dissociação, gente, iônica é quando um composto ele é solubilizado em água, ele é composto iônico, e ele se dissocia em íons Na+, no caso aqui do NaCl, e Cl-. Esses íons já existiam, porque isso aqui é um composto iônico. E aí a gente forma esse composto iônico pelo cátion Na+, e Cl-. Quando eu dissolvo ele em água, eu só separo esses íons. Isso é dissociação. A ionização é o que acontece nos ácidos, por isso que eu estou explicando isso para vocês. Os ácidos são compostos que não são iônicos, né? Lembra que a professora falou que o hidrogênio faz ligação covalente? Então, não são compostos iônicos. Mas, quando eles são solubilizados em água, eles liberam íons H+, tá? Esses ácidos, eles também se ionizam. Professor, eles se ionizam e não são compostos iônicos? É isso mesmo, galera. Por isso que o nome é diferente. Quando o composto é iônico e ele libera íons, a gente diz que é dissociação iônica. Porque os íons já existiam, ele só dissociou, separou. Quando o composto não é iônico, não existiam íons antes, quando ele dissolve em água e aí ele libera esses íons, a gente chama de ionização, porque eu estou formando íons que não existiam, que é o caso dos ácidos. Os ácidos são assim, são compostos covalentes que formam íons. Bom, a gente estuda esse grau de ionização. Os ácidos têm um grau de o quanto eles se ionizam. Ele está relacionadamente ligado à força do ácido, tá? Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Quanto menor o grau de ionização, mais fraco é o ácido. Por quê? Quanto maior o grau de ionização, mais íons H+ ele libera. Quanto menor o grau de ionização, menos íon H+ ele libera. E vocês vão ver no próximo slide que ser ácido inorgânico, ser a função ácido, é liberar íons H+. Então, aqui a gente representa o grau de ionização pela letrinha alfa, né, que é aquela letra grega, e a gente calcula pelo número de moléculas ionizáveis, pelo número de moléculas totais, ou número de moléculas dissolvidas. O que quer dizer isso, professora? Por exemplo, o HCl aqui. De 100 moléculas, gente, que o HCl tem, somente 92 se ionizam, somente 92 liberam íons H+, tá? Já o HF, de 100 moléculas que se ionizam, somente 8 se ionizam. Quando você compara eles, você fala assim, bom, aqui muitas se ionizam, então está liberando muito H+. Então esse é um ácido muito forte. Aqui, das 100, só 8 liberam H+, então não é um ácido forte, ele é considerado um ácido semi-forte. E nós vamos ver isso especificamente mais lá para frente. Bom, os ácidos, enfim, vamos chegar nos ácidos, né, gente? Os ácidos são compostos que liberam H+ em solução. Quando eu falo de ácidos, é a classificação. Quando você olha um composto inorgânico, você pode classificar ele em ácido, base, sal e óxido. Como você olha e diz que ele é um ácido? É ele ter hidrogênio e liberar íons H+ em solução. Isso é ser um ácido, tá? É diferente da teoria ácidos-bases, que aí a gente falava de
composto ter caráter ácido ou não. Aqui eu estou falando o que é ser um ácido inorgânico. Então, ser um ácido inorgânico é liberar H+ em solução. Os ácidos podem ser classificados em monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos, tá? Isso é de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Se o ácido tem um hidrogênio ionizável, monoácido, como o HCl e o HNO3. Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, diácido, como o H2SO4. Se ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, triácido, como o H3PO4. E se ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, tetrácido, como o H4SiO4. Então, professora, já sei, o número de hidrogênios é o número de hidrogênios ionizáveis. Se ele tem 3 hidrogênios, triácido, 4 tetrácido e assim por diante. Isso, muito bem. Mas nós temos 2 exceções. O H3PO3 e o H3PO2. Por quê? Para os ácidos oxiácidos, né, que são aqueles que possuem oxigênio, o número de hidrogênios ionizáveis é o número de hidrogênios ligados ao composto oxigênio. E pela fórmula aqui do H3PO3, você vê que somente 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. O outro hidrogênio está ligado ao fósforo. Então, por isso, apesar de ter 3 hidrogênios, ele é um diácido. A mesma coisa para o H3PO2. Ele tem 3 hidrogênios, mas somente um está ligado ao oxigênio. Por isso, ele é um monoácido. Precisa ficar ligado nas 2 exceções que caem na prova, né? O professor adora uma exceção. Eu, como qualquer outro professor, ama, tá? Então, vamos lá. Os ácidos podem ser classificados como hidrácidos, aqueles que têm hidrogênio, mas não têm oxigênio, né? Ácido é ter hidrogênio, mas eles não têm oxigênio. Aqui, ó, HCl, HBr, HI, HF, H2S, não tem oxigênio na sua fórmula molecular. E os oxiácidos, que são aqueles que possuem oxigênio na sua fórmula molecular. HNO3, H2SO4, H3PO4, HClO, HMNO4, tem oxigênio na sua fórmula molecular, então ele é classificado como oxiácido. E ele é classificado de acordo com o grau de ionização, como eu falei para vocês. Forte, semiforte ou moderado e fraco. Quando o grau de ionização, aquele que a gente viu lá no outro slide, ele é maior do que 50%, o ácido é forte. Quando ele está entre 5% e 50%, o ácido é semiforte. E quando ele é menor do que 5%, ele é um ácido considerado fraco. Mas nós conseguimos ver a força do ácido sem precisar saber o grau de ionização. O exercício não te deu, o exercício não te deu o grau de ionização. Como você faz para saber se o ácido é forte, fraco ou moderado, professor? Muito fácil. Vamos lá, hidrácidos. Como eu sei? Dos hidrácidos, gente, eu só tenho 3 ácidos que são fortes. HCl, HBr e HI. Só tenho um moderado, que é o HF. Gravou isso? Todos os outros são fracos. Se não for HCl, HBr e HI, todos os outros ácidos são fracos. Como é o caso aqui do H2S e do HCl. Certo? Agora, para os oxiácidos. Para os oxiácidos, o que a gente faz? A gente faz o número de oxigênios da molécula menos o número de hidrogênios. Quando esse valor dá 2, o ácido é forte. Quando esse valor dá 1, ele é moderado. E quando ele dá 0, o ácido é fraco. Então, coloquei ali, por exemplo para vocês, H2SO4. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, 4 menos 2, 2. O ácido é forte. HClO4, 4 oxigênios, 1 hidrogênio, 4 menos 1, 3. O ácido é forte. Todo valor de 2 para cima, o ácido é forte. Ou H3PO4, 4 menos 3 dá 1. Quando o valor dá 1, o ácido é semiforte ou moderado. E o H3BO3, 3 menos 3, deu 0. Quer dizer que o ácido é fraco. Então, para os oxiácidos, é só fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se o valor der 2 para cima, forte. Se der 1 moderado, se der 0 é fraco. E nós temos, importantíssimo agora, uma exceção. Qual é a exceção? H2CO3. O H2CO3, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 1. Pronto, professora, ácido moderado. Não, errado. É um ácido fraco, é uma exceção. O ácido carbônico, quando se decompõe em CO2 e água. Então, ele é considerado um ácido fraco.
tá? Exceção! Não esqueçam, importante, né? Tinha que colocar aqui uma tela vermelha, importante. Vou fazer isso depois. Vamos lá, agora vamos aprender a nomenclatura dos ácidos. É claro que tudo na vida tem nome. Você não tem seu nome, eu não tenho meu nome. A gente não chama isso aqui de mesa, isso aqui de computador. Tudo tem um nome. Na química não é diferente, né, gente? Precisamos dar nome para os compostos. Como que nós damos nomes aos ácidos? Para os hidrácidos, muito fácil. Será se ter hidrogênio ligado a algum outro elemento, no caso dos hidrácidos? Você vai usar o final hídrico. Por exemplo, se o elemento for cloro, ácido clorídrico, uso o hídrico no final. Se o elemento for iodo, ácido iodídrico. Se for o flúor, fluorídrico. Se for o enxofre, sulfídrico. Gente, nada de enxofídrico, porque senão a professora infarta, tá? E cedo e nova, tá? Porque o enxofre, a gente usa o prefixo sulf. Nada de enxofídrico na prova, é sulfídrico. Tá bom, gente? Porque o sulf é o nome do enxofre em latim, por isso que é o prefixo sulf. E dos oxiácidos, aí agora, aquela matéria maravilhosa que nós aprendemos, vamos usar ela. Inox, agora nós precisamos do NOx para fazer aqui os oxiácidos. Você faz o NOx. Se o NOx do elemento der mais 7, você usa o PER-ICO. Se der mais 6 ou mais 5, você usa o ICO. Se der mais 3 ou mais 4, você usa o oso. E se der mais 1 ou mais 2, você usa o hipooso. Professora, não entendi nada. Vamos aos exemplos que fica mais fácil. Aqui, ó, fiz o NOx do elemento central nitrogênio aqui. Hidrogênio NOx mais 1, nitrogênio X, oxigênio NOx menos 2, igual a 0. Acho o NOx do nitrogênio mais 5. Mais 5 lá naquela tabelinha, ó, mais 5 é ICO. Como o elemento é o nitrogênio, ácido nítrico. Ó, olha aqui, fiz aqui o NOx aqui do NO2. O NOx do nitrogênio deu mais 3. Vai lá na tabelinha, mais 3 é o quê? Oso. Então, ele é o ácido nitroso. Aqui, olha o sulfúrico, H2SO4, fiz o NOx do enxofre, deu mais 6. Mais 6 eu uso o ICO, então sulfúrico. Olha ali, HClO, fiz o NOx do cloro, deu mais 1 na tabelinha, ó, hipooso. Então esse é o ácido hipocloroso. Então, precisa fazer o NOx para saber qual é o NOx do elemento central, para depois dar o nome do ácido. E exceção, né, gente? Exceção é uma maravilha. Adoramos uma exceção. Eu tenho esses dois ácidos que possuem nome fixo, ou seja, você não precisa fazer NOx, que é o ácido carbônico, H2CO3, e o H3BO3, ácido bórico. Também temos o ácido silícico, que é o H4SiO4, que também é NOx fixo, também é nome fixo. Tá bom, meus amores? Esse, se você fizer o NOx, por exemplo, para o carbono, você vai achar mais 4. E aí ele seria o carbonoso. Não existe carbonoso. Não vem com essa de botar carbonoso na prova, senão a professora fica doida. É nome fixo. Professora, por que ele tem nome fixo? Eu, hein, são os únicos, a exceção aí é essa. Porque ele é o único ácido de carbono. E aí a IUPAC, que dá a nomenclatura das funções inorgânicas, decidiu que o nome dele ia ser carbônico. E acabou, não se discute mais. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Semana que vem a gente continua com outra função orgânica. Beijo para vocês!